Obrigado, valeu, turma. Está mudo, Frois. Estou mudo. Obrigado. Valeu, Dudu. Valeu. Galera, então, muito boa tarde aí. O pessoal está entrando aí na nossa live. A gente está iniciando aí uma nova série conversando com empresas já estabelecidas, startups, empresas que fornecem serviço para as empresas estabelecidas e para as startups. Então, é um papo aqui aberto sobre inovação aberta. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí pela disponibilidade do Leandro Turbino, da Sec4U, do João Bosco, aí da Money Cloud, e do Paulo Caffarelli, da Cielo, para a gente ter esse papo aqui bem descontraído sobre um assunto que impacta bastante o nosso dia a dia, que é o Open Banking. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e vou apresentar os nossos convidados aí, pedindo para que eles rapidamente se apresentem, né? Agradecer a participação de todo mundo aí também, que está no nosso chat. Quem quiser mandar pergunta, a gente vai tentar aqui, de alguma forma, estar atendendo todo mundo, né? Então, queria passar aí a palavra aí, primeiro para o Leandro Turbino, para ele se apresentar, falar um pouquinho da Sec4U e como que a Sec4U está inserida nesse tema do Open Bank. Perfeito, Freud. Obrigado a todos aí pelo convite, para Cotidiano, pelo convite, e para os outros participantes também. Prazer estar com vocês aqui. Eu sou da Sec4U, sou diretor comercial e marketing da Sec4U. A Sec4U é uma empresa de segurança da informação, uma empresa nacional já estabelecida aí há pouco mais de 10 anos, e a gente o nosso DNA está relacionado com gestão de identidades e acessos, né? E naturalmente a gente foi trazido para esse contexto de integração Open Banking, né? Dado que a governança e gestão das identidades é um tema importante nisso, né? Então a gente vem trabalhando nos últimos anos em plataformas de integração, segurança para APIs, né? APIs, que são os grandes mecanismos aí que a gente vai falar um pouquinho mais do ponto de vista de tecnologia que viabilizam o Open Banking, né? Então, um prazer estar aqui com vocês para discutir, explicar um pouquinho mais a parte de, sobretudo aí tecnologia e segurança, a nossa perspectiva para isso. Legal, obrigado, turma. Eu sou satisfação grande de ter trabalhado com o Turbino em vários projetos de gestão de identidade lá atrás, quando eu era da Novell. Então, um prazer estar te revendo aqui, Turbino. Obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. João, nosso parceiro aí, Money Cloud, startup que está avançando aí rapidamente aí em banco digital. Conta um pouquinho para a gente aí também da tua perspectiva e como está vendo isso tudo. Obrigado. Obrigado a você, Frois, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Turbino, com o Caffarelli. Agradeço aí a presença de todos. Bem, a Money Cloud é uma fintech que nasceu em 2018 e, apesar da pouca idade, nós já somos um spin-off de um projeto de bancarização que nasceu lá atrás, em 2014, já na virada da legislação que permitiu o nascimento das fintechs. Então, o tema Open Banking está no nosso core, mesmo sem regulamentação, ou seja, a regulamentação começou a ser tocada com mais ênfase agora pelo Bacen, mas a gente já vem, de uma maneira empírica, tratando esse tema de conexões com parceiros, com prestação de serviço, com compartilhamento de base. Então, faz muito sentido o convite, a gente agradece. E, em nome da minha equipe, é um prazer estar conversando aqui com vocês todos. Valeu, obrigado, João. Obrigado, satisfação aí também ter vocês aqui. E
Agradecer também o Paulo Caffarelli, Cielo, dispensa a apresentação a Cielo, né? Mas queria que você falasse um pouquinho aí, Caffarelli, que também tive a oportunidade de interagir na época do Banco do Brasil, então é uma satisfação imensa ter você aqui com a gente, né? Um tema extremamente quente, né? Dada a notícia aí que saiu recente envolvendo a Cielo, mas a gente não vamos entrar nessa polêmica. Eu queria que você trouxesse uma perspectiva aí para a gente, enfim, sobre o tema Open Banking, como você mesmo falou aqui antes do nosso papo, consumidor no centro. Acho que essa é a nossa temática aqui, né? Obrigado mais uma vez, Caffarelli. Está no mudo aí. Obrigado, Frois. Prazer em te rever. Obrigado, Vitor, a vocês pelo convite. Queria saudar aqui o João Bosco, o Leandro. Prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho, antes de eu entrar na questão do Open Bank, falar um pouquinho da Cielo. A Cielo é uma empresa que vai fazer 25 anos. Ela foi criada lá atrás ainda, quando na época ainda não tinha nem a quebra da exclusividade, ou seja, a Cielo cuidava de absorver cartões Visa, enquanto a Redcar fazia os cartões Mastercard. E vocês se lembram, muitos, que chegou uma época que você tinha que ter, às vezes, 6, 7 maquininhas num balcão de loja, porque cada maquininha era para um cartão. E, em 2010, o governo, sabiamente, quebrou a exclusividade das empresas, de forma que todas as empresas foram obrigadas a aceitar todos os tipos de cartões. De qualquer maneira, se ela, dos seus 25 anos de existência, 20 anos, praticamente, ela teve como competidor a Rede e a Get a partir de 2010. E a partir da transformação digital 2015 para cá, esse segmento que só tinham 3 empresas competindo, passaram a ter 20 empresas de adquirências no país. E criam 200 empresas de subadquirência. Então, esse mercado ele mudou significativamente. Mas faz parte das mudanças, faz parte da transformação digital, assim como é o caso desse tema nosso hoje, o Open Banking. Ele é um dos temas da agenda Banco Central, da agenda Bacen. É uma agenda que tem por objetivo a inovação, você estimular a competição no mercado financeiro brasileiro e, acima de tudo, você trazer segurança, né? Quando a gente pensa em Open Banking, às vezes a gente tem uma tendência a pensar primeiro na questão do crédito, né? Informações para gerar crédito. Na verdade, o Open Banking hoje, que justamente a circular 4015 do Banco Central, que foi lançada agora em maio, ele tem um foco, no final da história, no consumidor. Ou seja, ele é uma coisa pró-competitivo. Então, ele quer fazer com que as instituições busquem, na verdade, você fidelizar o seu cliente. Ou seja, você poder, por meio de uma excelência de prestação de serviços, você, por meio de preços competitivos, barateamento do preço, né? E, acima de tudo, que isso possa refletir na expansão do crédito do país. Um crédito com responsabilidade, um crédito com educação financeira e assim por diante. De qualquer forma, o primeiro ponto nesse processo é você, na verdade, compartilhar, na verdade, um compartilhamento padronizado, né, de dados e de serviços. Isso vai ser interessante porque isso não vai acontecer de uma vez só. Isso, na prática, vai acontecer em etapas, né? Então, o que o Banco Central definiu, mais ou menos, é o seguinte: uma obrigatoriedade para aquelas instituições financeiras que são as chamadas S1 e S2. Instituições financeiras S1 hoje são 6 no Brasil. O que são instituições financeiras S1? É aquelas que têm um nível de exposição maior que 10% do PIB brasileiro. Então, estamos falando em Banco Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e o BTG e Caixa. Santander, BTG e Caixa. São 6 instituições. E também aquelas do S2, que, na verdade, têm um sistema de exposição entre 1% e 10% do PIB brasileiro. Essas serão obrigadas a fazerem parte desse processo. De outro lado, todas as instituições que são reguladas pelo Banco Central também estão facultadas a estarem no Open Banking. Obviamente, vai se exigir. A única coisa que o Banco Central diz é o seguinte: você não é obrigatório, mas se você vier, você tem que ter o princípio da reciprocidade. Ou seja, se você vai obter dados, você tem que trazer dados também para esse processo. Eu acho bastante interessante. O Banco Central está tomando um cuidado muito grande de fazer isso, definindo uma governança corporativa bastante estruturada e bastante democrática, porque, na verdade,
você vai ter uma autorregulação para você ter o Open Banking. Então, na verdade, você vai ter representantes de todos os participantes de mercado, né? Você vai ter uma governança focada na estrutura deliberativa, que a gente chama, né? Um time de governança estratégica que vai ser formada por um conselho deliberativo, onde você vai ter 3 representantes da instituição de instituições financeiras, você vai ter 3 representantes de instituições de pagamentos e você vai ter um conselheiro independente. E ainda você vai ter 2 camadas, uma camada administrativa e uma camada de grupos técnicos. Agora, o legal disso, eu já estou concluindo aqui essa parte inicial, é que assim as fases são bastante, eu diria, bastante equilibradas no início, porque já esse ano, né, em 30 de novembro, a gente já vai ter aí a primeira fase do Open Banking, que vai ser a disponibilidade de informações públicas dos bancos. Ou seja, você já começa a compartilhar essas informações que já são públicas hoje. Em 31 de maio de 21, que é a segunda fase, você já começa a fazer troca de informações entre os bancos sobre determinados clientes. 30 de 8 de 21, você já começa a ter um acesso, o que eles chamam de iniciação de pagamento. E a partir daquele momento, você já pode ter encaminhamento de propostas de créditos entre os bancos, entre os participantes. E consuma isso em 25 de novembro, como o Leandro comentou, o João Bosco também, você complementa isso através de investimentos, de seguro, de operações de câmbio, né? De uma forma que você tem praticamente todo um portfólio à sua disposição. Mais importante de tudo isso é que, para você poder fazer parte do Open Bank, existe seguindo já aquela orientação da Lei de Proteção aos Dados, os dados pertencem ao cliente. Então, você vai ter que ter, da parte do cliente, um consentimento, a autenticação desses dados e a própria confirmação deles. Eu acho que esse é um ponto importante, porque acaba, de uma certa maneira, definindo de uma forma bastante efetiva que os dados não pertencem às instituições, os dados pertencem aos clientes. Então, isso vai trazer aí, digamos, um empoderamento da figura do cliente e a gente vai ter uma consequência muito positiva nisso, seja em preço e seja em qualidade de serviço prestado. Acho que, para começar, um pouco é isso. Legal, obrigado, Caffarelli, aí pela contextualização aí da regulação. Acho que é muito importante que a gente entenda esse movimento do Bacen faseado, mas né, incentivando a competição, né, de todo o sistema financeiro aí para trazer mais benefícios para os clientes. E aí, pegando o gancho que você trouxe aí com relação à privacidade, né, e esse empoderamento, né, do consumidor como sendo dono dos dados, eu vou rolar essa bola aí para o Turbino, que também trabalhou bastante nisso aí, inclusive, né, dentro da própria VisaNet, você comentou isso lá atrás, na VisaNet lá atrás a gente trabalhava um pouco sobre isso, que eu queria que ele contextualizasse na parte assim, o que na prática, né, as dificuldades e desafios de colocar tudo isso para funcionar, né? Essa governança. Como o cliente pode ter a certeza que os dados são deles e quem está acessando esse dado, ele, de fato, autorizou, né? Então, acho que contextualizar um pouquinho isso aí, depois eu puxo ali para o João para a gente falar um pouco desse faseamento do Open Bank, como é que ele, fintech, vê isso. Tá bom, Frois, obrigado. É isso aí. Como o Paulo comentou, esse faseamento aí já foi, até essa semana mesmo saiu uma circular do Banco Central justamente estabelecendo isso, né? O que é importante, eu acho que do ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista do consumidor, na verdade, é que exista uma regulamentação para isso, né? Parte vai ser definido pela regulamentação e parte vai ser autorregulado pelo próprio mercado, pelas instituições e pelos associados, vamos dizer assim, né, quem participar desse mercado, né? Isso, de uma certa maneira, o objetivo principal é trazer uma garantia para os clientes e a privacidade deles está sendo mantida, né? Na esteira disso, né, a própria Lei Geral de Proteção de Dados vai também trazer mecanismos para o cliente, para o consumidor final, ele poder, o titular dos dados, né, que a gente costuma falar, né, ele poder
ter certeza de que, como a lei regulamenta como os dados deles estão sendo utilizados, ele tem o direito de saber como esses dados estão sendo utilizados, né? Mas o principal é a preocupação com segurança, né? Como garantir que, quando você abre para APIs abertas para integração entre as entidades, você está abrindo portas. Como que você garante que essas portas têm os mecanismos de bloqueio e de segurança adequados para não permitir que qualquer um venha ali e faça esse processo? Então, a preocupação com segurança é muito grande. A gente tem trabalhado nisso há alguns anos já, desenvolvendo sistemas de integração com API, com segurança, com a gestão da identidade, né? Porque com o empoderamento do consumidor final, no final das contas, você vai poder dizer que dados, quais instituições vão poder acessar e entre elas, né? Só que como que você garante que você é você mesmo, né? Então, os mecanismos de autenticação avançada, autenticação forte, autorização granular, que você vai dizer exatamente quem pode acessar o que das suas informações, dar esse consentimento e também como você remove esse consentimento, né? O seu direito de remover esse consentimento, eu acho que é chave para dar essa confiança para o consumidor, no final das contas, de que o mercado como um todo está funcionando e que as coisas, que ele tem seguro nesse ambiente, né? Porque, por um lado, fintechs, até mesmo aplicativos, eventualmente, lá na ponta, lá no final das contas, vão conseguir buscar informações de várias instituições para consolidar isso. Como que você garante que somente essa fintech ou esses aplicativos vão ter esse acesso? Então, acho que essa é a grande dúvida aí do consumidor, mas a regulamentação vem para isso, para estabelecer padrões de comunicação, padrões de protocolos de comunicação, e os mecanismos de segurança vão dar essa confiabilidade aí associada à regulamentação. Acho que está bem estruturado, né? Em outros países, a gente vê que na Europa, sobretudo lá em UK, foi implantado em cima de uma regulamentação. Nos Estados Unidos, o modelo de implantação foi mais entre os players do mercado, né? Como uma necessidade, sem uma regulamentação, digamos, federal, somente adotando regulamentações que já existiam, né? Mas é importante que exista essa iniciativa aí do mercado como um todo para deixar todo mundo confiante que a privacidade dele não vai ser violada no final das contas, né? Legal. E aí, rolando a bola ali para o João, que é uma fintech, né, que está aí oferecendo novos serviços aí para o consumidor final. Como que a regulamentação ou esse movimento, né, como a gente vinha falando antes, esse movimento de empoderar o cliente como dono dos dados, como que isso também traz oportunidades para a criação de novos serviços, né? Eu acho que na ponta, além dessa questão que o Caffarelli trouxe, né, de redução de taxa, de competição, de trazer mais players para o mercado, também, naturalmente, vão surgir outros serviços, né, de educação financeira, né, produtos financeiros que antes não existiam. Então, com essa interoperabilidade e portabilidade aí do cliente, né, o cliente vai ser fiel a quem estiver prestando o melhor serviço, né? Então, foi uma fala aqui também comum. E, naturalmente, novos serviços. Então, queria que o João também falasse um pouquinho aí das oportunidades que a Money Cloud está vendo aí também no surgimento de novos produtos, né? E competição também, novos entrantes aí podendo competir em pé de igualdade aí com empresas já estabelecidas aí. Queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Ok, Frost. Vale a pena eu dar um passo para trás e falar um pouquinho do Open Banking antes de chegar aqui no Brasil, porque a gente tem algumas experiências muito positivas, como temos negativas também. O próprio caso que o Leandro citou, do Reino Unido, ou seja, o Reino Unido, uma população de quase 70 milhões de pessoas, o Open Banking lá tem formalmente praticamente 2 anos e houve uma adesão de pouco mais de 1 milhão de usuários do Open Banking. Então, ainda está uma coisa muito incipiente, mesmo regulada num país desenvolvido como o Reino Unido, isso ainda está engatinhando, né?
Um outro aspecto que vale citar também é um outro projeto de Open Banking lançado na Oceania, onde a Austrália e a Nova Zelândia também implantaram projetos de Open Banking, cuja adesão também não surtiu efeitos práticos. Tá? Então, essa é uma preocupação de uma fintech pequena como a nossa. Nós estamos surfando numa oportunidade que nasceu na lei de 2013, que eu acho que foi fantástica, foi uma ação extremamente eficiente do governo e do Banco Central brasileiro, mas existem alguns aspectos do modelo que está sendo adotado hoje no Brasil. Tem duas novidades em relação ao Open Banking brasileiro, vamos chamar assim, a outras experiências fora do Brasil. Um é a chamada reciprocidade, ou seja, quando uma instituição grande compartilha, eu escolho, eu usuário, né, correntista de um banco, não importa qual, decido compartilhar meus dados com uma fintech, ou que seja, o contrário também vale, ou seja, os dados da fintech são compartilhados com o banco grande. Então, se os dois principais motivos de se implantar o Open Banking são, primeiro, gerar competitividade, né? E, no final das contas, reduzir custo de taxa e tarifa para o cliente final, me preocupa quando esse tema reciprocidade, que não é comum a todos os projetos de Open Banking fora do Brasil, e no Brasil isso ter sido colocado como uma obrigação. Eu, inclusive, escutei algumas reações negativas de alguns bancos preocupados com isso. Ou seja, não é só o banco que vai abrir dados de cadastrais e de operação, e só para quem não conhece profundamente o que é Open Banking, as instituições vão ter literalmente acesso a tudo que você faz dentro da instituição. Desde seus dados cadastrais, de cada movimento do seu extrato, isso vai ser exposto para a entidade que você autorizou. Então, vou levantar um outro aspecto também, que isso aí vou jogar a bola para tanto o Leandro quanto para o Paulo, que é a questão de sigilo bancário, né? Sigilo bancário é um negócio clássico no Brasil, a gente tem uma lei vigorando desde 2001. Então, vale a pena a gente ter visões não só em relação ao Open Banking como um todo. A gente tem um arcabouço de legislação no Brasil, desde sigilo bancário, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito recente. Então, tem uma mistura jurídica que precisa ser muito bem contextualizada para que o projeto de Open Banking tenha sucesso e que, no final, gere competitividade e, consequentemente, abra oportunidades para empresas como a nossa, abra oportunidade para os próprios grandes, ou seja, para os bancos, os grandes players também terem oportunidades de avançar, eventualmente reduzindo taxas e tarifas, que esse é o objetivo final do projeto. Então, fica aqui a pontuação desses temas que estão inseridos no escopo atual do nosso Open Banking. Tá? Em relação a oportunidades para a fintech, eu só vejo com bons olhos. O fato de grandes players compartilharem suas bases de clientes com fintech, isso obviamente só abre oportunidade e cabe imaginação e competência por parte das fintechs em criarem produtos complementares dos grandes players atuais. Então, eu vejo esse é o aspecto bom do Open Banking no Brasil. Mas acho que a gente tem que pesar as duas coisas para que, no final, haja resultados positivos para o cliente, que, no final das contas, é o que interessa, né? Legal, muito, muito bom. Acho que vou deixar aí o Caffarelli pegar essa deixa aí e falar um pouquinho também, e complementando, adicionando aí uma pitadinha, é que como empresas grandes, né, como o caso da Cielo, podem cooperar com startups, fintechs, para essa complementariedade, né, para justamente ampliar o seu leque de serviços, porque hoje em dia não dá para saber mais quem é concorrente de quem, né? Então, acho que isso também é uma realidade aí, né? Não dá para saber, não dá. O Caffarelli nomeou lá, né, na época da VisaNet, Redcar, GetNet, eram 3. Agora tem 200. Agora, com a explosão aí de acesso, uma empresa que antes não fornecia serviço financeiro pode vir a ser, né, um player nessa indústria. Então, vou rolar a bola aí para o Caffarelli e depois o Turbino complementa aí com os aspectos, principalmente de LGPD aí também. Obrigado, Caffarelli. Não, perfeito.
Eu acho que o João tocou num assunto importante, que é, digamos assim, o processo de maturação que vai ter que passar o Open Bank. Eu acho que isso tem muito a ver hoje com o que a gente está assistindo, né? Quer dizer, hoje o benchmark, se é que existe um benchmark ainda, é do Reino Unido. Você tem alguns modelos interessantes, o modelo de Singapura, o modelo de Hong Kong, são modelos bastante interessantes. O regulador, praticamente, ele só traça orientações, quer dizer, o processo acaba acontecendo meio que sozinho. Na Austrália, como ele falou, seja Austrália, Nova Zelândia, a Índia, a Rússia, todos esses têm modelos hoje de Open Bank. Quando você vem para a Latam aqui, México também começando, eu acho até que o Brasil e México estão andando muito próximos com relação a isso. Eu faço um registro aqui, eu acho que o regulador brasileiro ele é muito respeitado no mundo todo. Eu acho que a gente passou por tantas dificuldades aqui no país, seja por conta de inflação, seja por conta política, e o regulador, seja pelas crises que nós passamos no passado, o regulador hoje do Brasil ele aprendeu a desenvolver um trabalho, porque o Brasil é atípico, né? A gente brinca, o Brasil tem jabuticabas, né? Ninguém tem no mundo, o Brasil tem. Justamente porque, na verdade, se você observar assim, pegue os grandes bancos hoje. Você tem um banco internacional hoje, que é o Santander, que depois de muito tempo ele aprendeu como lidar com o mercado financeiro brasileiro. Então, o mercado brasileiro é muito atípico. E o regulador vem fazendo um trabalho bastante forte com relação a isso. Então, eu entendo o seguinte, a gente passa por uma fase agora, é muito importante, a gente está passando por esse aperfeiçoamento todo do mercado financeiro, volto a dizer, quem ganha com isso é o cliente, e a gente tem que saber que isso não tem volta. Na verdade, talvez o setor financeiro seja, em termos de transformação digital, seja o setor, talvez o setor, eu ouso dizer que é o setor mais afetado por relação a transformações digitais. E essas transformações, elas vão obrigar todos, sejam já os entes que já estavam aqui, sejam os que estão chegando, sejam os entes grandes, sejam os entes pequenos, a se adaptarem a esse novo mercado. Uma única coisa que é certa nesse mercado é a competitividade. Ou seja, nós vamos ter que ter produtos adequados. Vocês lembram que antigamente um banco, quando fazia um produto, ele fazia um produto de prateleira, era um produto que servia a todo mundo, e esse produto era vendido no canal do interesse do banco. Hoje em dia, os bancos fazem produtos customizados e ele é vendido no canal de interesse do consumidor. Então, essas ações que acontecem, como está acontecendo aqui, eu chamo de cidadania financeira, né? Empoderamento do consumidor. E eu te digo o seguinte, a gente tem um dificultador no Brasil, na minha opinião, vocês talvez vão concordar comigo, porque eu diria para você o seguinte, o volume da economia informal no Brasil ainda é muito grande. E a economia informal no Brasil, o Leandro e o João acompanham isso no negócio deles, ela usa ainda muito dinheiro físico. Isso vai ser um dificultador, porque, na verdade, quanto menos dinheiro a gente tiver no mercado, mais rápido será a nossa transformação. Agora, para você poder fazer esse movimento de tirar esse dinheiro do mercado e você poder fazer essa transformação, ela vai nos demandar muita criatividade. O Covid nos trouxe tantas coisas tristes, né? Mas uma coisa que ele trouxe foi uma aceleração desse processo. Então, eu diria para você o seguinte, na Índia foi mais fácil, o governo falou, a partir de amanhã não existe a nota tal de dinheiro, então te obriga a ir lá para o sistema de pagamentos. Aqui, se a gente não atacar essa questão do dinheiro, a gente vai ter bastante dificuldade com relação a essa migração. Porque se você parte do princípio, se metade da economia do país ela é informal, pensa em termos de arrecadação, com toda essa dificuldade fiscal que nós temos no país, quanto desses negócios gerados poderiam estar gerando impostos para a gente poder estar com a situação fiscal do país numa situação muito diferente do que essa que a gente está hoje. Então, os desafios que a gente vai ter serão muito nesse sentido, mas eu te diria o seguinte, eu acho que nós somos felizados e a gente tem que participar ativamente nesse processo de transformação, fazendo com que as coisas aconteçam, aproveitando essa democratização que o Banco Central está nos dando, seja pela autorregulação, seja pelos comitês e pelos conselhos que estão sendo criados, de nós sermos o agente de mudança disso. Ou seja, o Open Bank é um tema novo, nós podemos usar as experiências negativas lá de fora para aperfeiçoar aqui dentro,
e nós podemos dar sugestões e, quem sabe, o Brasil passe a ser um benchmarking com relação à questão do Open Bank. Eu acredito muito na nossa capacidade, eu digo assim, nós somos um sistema financeiro resiliente, a gente sabe como atuar. E uma outra coisa importante tem espaço para todo mundo, tem espaço para fintech, tem espaço para bancos pequenos, tem espaço para bancos grandes, e essa é a competição, é isso que é o saudável nesse processo. Muito bom. E como você falou, né, o Brasil sempre foi exemplo do sistema financeiro, né? Aqui, acho que pelas crises todas que a gente enfrentou de inflação, tudo, a gente sempre teve um sistema financeiro muito bom, né? Muito automatizado, né? Exato. Frente a outros mercados. E, como você falou, a gente pode estar exportando tecnologia também, né? Por que não? Exatamente. Então, é oportunidade para as empresas brasileiras, né, se internacionalizarem com serviços financeiros mais robustos, né? Então, referência mundial. O Brasil é referência mundial nesse processo. Que bom. Nesse gancho aí, eu queria que o Turbino falasse um pouquinho da experiência aí de processos de segurança atendendo grandes bancos, né? E o que isso hoje traz também para as fintechs, né? Então, acho que todo mundo está preocupado com segurança, então eu queria que você, Turbino, contextualizasse essa questão da LGPD, né? Aplicativos aí que você comentou, né? Como que hoje a SEC, né, atende os grandes bancos e como isso também pode estar à disposição das fintechs, né? Empresas que estão nascendo agora também, para que essas empresas já nasçam com a mesma segurança, com a mesma proteção que os grandes bancos têm hoje. Perfeito, Frois. É exatamente isso que você falou. A gente tem dado essa preocupação aí com privacidade, na verdade, com prevenção à fraude, né? Independente até mesmo do Open Banking, da regulamentação e tudo mais, já existe uma grande tendência no mercado a desenvolver sistemas que, ao mesmo tempo, trabalhem na prevenção à fraude e, ao mesmo tempo, entreguem para o usuário experiência agradável, né? Então, o pessoal brinca de experiência Uber ou experiência Google, né? Ou seja, aquela experiência que você não precisa colocar a sua senha todo o tempo, que você vai... a instituição financeira, por exemplo, ela vai conhecendo o cliente, né? Know your customer, ele vai conhecendo os hábitos desse cliente e, a partir daí, vai determinando a experiência do usuário atrelado a fatores de segurança, né? Então, não necessariamente você pegar a senha de um cliente em qualquer transação é mais seguro do que você conhecer e garantir que ele está usando já, por exemplo, um dispositivo móvel conhecido ou que já tenha sido previamente utilizado por ele ou que o comportamento está dentro do esperado, né? Então, isso já antes mesmo do Open Banking, bancos, instituições financeiras, a gente trabalha muito com os bancos digitais aí, poderia nomear, tem pelo menos uma meia dúzia de bancos digitais novos aí do país que utilizam tecnologia nossa, garantem essa experiência, né? E com o que a gente entende é que isso vai ser obrigatório, mandatório para todas as instituições, né? Você garantir que o que um cliente está acessando, ele é ele mesmo, né? Como falei anteriormente, garantir que ele se autenticou adequadamente, utilizando os fatores de segurança adequados, os múltiplos fatores de autenticação, né? Isso é algo que já vem acontecendo justamente para garantir que ele está fazendo acesso aos recursos, os recursos a que ele tem direito, né? Então, a gente tem feito isso bastante, e isso vem além, né? O Open Banking ele fez uma junção desse modelo de prevenção à fraude, autenticação avançada, com um modelo de gestão de consentimento, que é algo muito presente na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma demanda da Lei Geral de Proteção de Dados, que o cliente precisa dar o consentimento de como os dados dele estão sendo utilizados. E o Open Banking faz a junção dessas duas coisas, a prevenção à fraude e a gestão do consentimento, né? Então, é algo também que as empresas, apesar de serem regulamentações diferentes, a legislação de privacidade e a do Open Banking, elas se complementam e acabam atingindo o mesmo fim, né? Então, a gente tem visto
com o mercado se movimentando para atender, sobretudo a LGPD, que está aí para entrada em vigor aí em agosto, né? Caso ainda não mude, né? A gente, dadas as situações aí, muita coisa mudou. Já foi alterado, as penalidades ficaram para o ano que vem, né? Para agosto de 2021. Mas as empresas, a maioria das empresas grandes, sobretudo empresas aí de instituições financeiras, já estão adequadas, e isso já é um grande passo também para eles no atendimento do Open Banking, não do ponto de vista de tecnologia, mas nessa preocupação com a privacidade, que é algo que eles vão precisar garantir também, né? E a regulamentação vai precisar determinar quem é que manda, né? Quem é o responsável por cada informação, né? Quem é o provedor da informação, quem é o usuário da informação, né? E quem é o responsável em casos aí de problemas de privacidade e tudo mais, né? Mas eu acho que já essa adequação tecnológica já as empresas estão fazendo, e isso tem sido bem positivo, seguramente já vai contribuir. Até pegando o gancho do que o Paulo comentou, quando a gente fala que o mercado financeiro brasileiro ele é muito maduro, né? E realmente é maduro já, há muitos anos a gente escuta isso, né? E o fato da gente estar vendo a implementação de Open Banking e a legislação de privacidade nos outros países acontecendo antes de nós, né? A gente tem aqui como se fosse uma máquina do tempo em que a gente consegue realmente ir aproveitando aquilo que já está acontecendo de bom nesses lugares e aqui já conseguir construir algo que seja factível, pegando o que é de bom, eliminando eventuais falhas, né? Eu acho que esse modelo que a gente está conseguindo implementar aqui, um pouco depois, por exemplo, da legislação que veio de privacidade na Europa ou do Open Banking na Europa, nos dá essa possibilidade de aproveitar isso. Acho que a gente tem que ver isso com muito positivo, e tenho certeza que a nossa regulamentação vai ser talvez a mais moderna do mundo quando se fala em Open Banking e privacidade. Tenho certeza que a gente vai estar muito bem em termos de regulamentação quando isso entrar em vigor. Legal. Eu vou rolar a bola um pouco para o João, que foi quem manifestou ali que estava um pouco descontente com alguns aspectos do Open Banking. Então, eu queria que o João comentasse um pouquinho aí a fala do Turbino do Caffarelli, trazendo também uma perspectiva, como eu falei, né? E vou tentar trazer um caso de uso aqui, vou me arriscar num caso de uso, né? De um cliente, né? Fazendo uma compra numa loja, né? E tendo os dados talvez já localizados ou que passem dentro da instituição financeira e compartilhar essa geolocalização aí com algum outro ente. Como é que seria isso, né? Eu lembro um pouco desse caso lá atrás, então, né, todo mundo, acho que uma fala recente aí que eu vi, assim, o dado é do cliente, né? E o banco tem todos os dados dele, né? Então, como é que fica essa troca aí agora de informação para um setup de um novo serviço? Fala aí, João, dá seu teu testemunho aí em relação a esse caso de uso e como poderia ser isso aí num setor regulado. Não, e mais, Freud, quem é a bronca, né? Se os dados se o dado vazar, né? Vazar de quem quer a culpa. Ou seja, se é da origem que compartilhou ou se é do destino que foi compartilhado, né? Então, essa é uma preocupação minha. Ou seja, as colocações que eu faço aqui são com todo cuidado para que isso seja benéfico para todos, né? Vou até usar os dois depoimentos aí, tanto do Paulo quanto do Leandro. O Paulo comentou um negócio importantíssimo, que é ainda um alto índice de desbancarização no Brasil. Aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado lá. A MoneyCloud, eu diria que 90% dos nossos clientes são desbancarizados. Ou seja, a gente está conseguindo levar serviços financeiros aonde os bancos tradicionais e as instituições clássicas não conseguem alcançar. Esse é o nosso foco. Aliado ao ataque a esse tipo de público, o Open Banking, que eu vislumbro como o ideal para o Brasil, é aquele que eu consigo montar parcerias para prover serviços para esse meu cliente final sem haver uma contaminação de concorrência. Ou seja, por que eu vou beneficiar meu concorrente? A gente está falando de mercado financeiro. Só tem tubarão. Não tem ninguém inocente no mercado financeiro. Então, quando a gente fala que vai compartilhar dados com o seu concorrente, isso tem que ser visto com o máximo de cautela para não parecer que nós somos todos
irmãos. E o ideal é que houvesse possibilidade para que isso acontecesse, mas a realidade é diferente. Então, a visão que eu tenho de Open Banking é uma oportunidade onde eu possa me aliar a parceiros que agreguem o que eu não faço dentro de casa. Por exemplo, a MoneyCloud pode ter produtos que a Cielo não faz, que a Sec4U não faz e vice-versa. Aliás, eu já estou namorando a Sec4U para a gente juntar forças aí em projetos conjuntos. Então, essa é a filosofia benéfica do Open Banking, tá? Ou seja, que estimule que produtos que não chegam no cliente final, esses produtos possam chegar com um preço mais competitivo. Então, pegando outro gancho de segurança, né, que foi o que você levantou aí do caso, é a preocupação jurídica de responsabilidade. Quem que é o responsável? Ou seja, vazou dado. Hoje eu sei, se vazar dados do meu cliente, eu sou o responsável. Ou seja, se vazar da Cielo, o Paulo sabe quem é o responsável. Então, eu acho que o Leandro, junto com a Sec4U, tem um desafio gigantesco, que é proteger todos os envolvidos, não só o cliente final, mas todos os atores que vão estar compartilhando esses dados comuns. Ou seja, a lei de sigilo bancário lá atrás ela não foi criada à toa. Foi criada para proteger que os meus dados não vão cair na mão de fraudadores ou de quem não interessa. E a gente sabe de casos, a maioria das pessoas que estão escutando aqui o bate-papo provavelmente tem alguma coisa a ver com o mercado financeiro, e vazamento de dados acontece em todas as empresas, de todos os níveis. Agora, a responsabilização disso não é brincadeira. Então, eu sou um otimista eterno, tá, Frois? Mas eu sou extremamente responsável com os movimentos que a MoneyCloud vai se envolver no futuro. E a gente quer estar dentro do Open Banking, mas de uma maneira saudável e que gere benefício para todos os envolvidos, que não aumente risco, né? Risco operacional, principalmente para empresas de pequeno porte como a nossa. Então, eu expor dados do meu cliente que provavelmente possam ser vazados, não importa por qualquer fragilidade, isso gera preocupação para os atores também. Então, eu acho que vale a pena sempre a gente ter os dois lados da moeda. Eu sou extremamente otimista porque eu já faço uso do Open Banking como business da MoneyCloud, né? Ou seja, a parceria faz parte do nosso dia a dia, juntando forças com quem faz o que a gente não faz, mas cautela e canja de galinha sempre faz bem. Não, pegando gancho, mais um gancho aí. A gente vai rodando aqui e vai complementando. Você falou de parcerias, né? E não tem como não deixar de perguntar para o Caffarelli aí, né, Caffarelli? Da parceria, a gente sabe, né, que não está diretamente relacionado com o Open Banking, a gente sabe de toda a preocupação e o reforço aí do regulador aí do Bacen, né? E faz coro aqui, né, de que o Bacen vem atuando de forma exemplar aí para promover a competição, né, abrindo. Eu lembro de uma reportagem que saiu recente aí na Exame, o órgão mais sisudo da esplanada se abre, né, para o mercado, então a gente tem que aplaudir o Bacen o tempo todo, né, mas que essa semana aí andou, não só o Bacen, mas junto com o CAD, né, freando uma iniciativa que o Paulo está à frente. Eu sei que a gente não vai poder explorar tanto esse assunto por questões aí práticas, mas queria que o Paulo comentasse o que é possível, né, num avanço de mercado, numa parceria aí que estava clara e poderia ser utilizada por vários outros entes, né, mas que eles foram à frente, tomaram essa iniciativa, mas aí o CAD e o Bacen viram aí como uma afronta, talvez, à competitividade. Então, eu queria que você também... Todo mundo está curioso, vejo várias questões aqui, então não tinha como não perguntar. Então, eu queria, Paulo, que você desse um breve palavrinha para a gente sobre isso. Está no mudo. Está no mudo. Foi até bom você perguntar isso, porque assim, eu acho que é importante esclarecer uns temas. Primeiro, o Banco Central e o CAD estão no seu papel. Eles pediram essas informações, as bandeiras estão passando uma série de informações para o Banco Central, nós estamos prestando uma série de informações para o próprio CAD, e eu diria para você assim, é quase que uma atitude normal isso tudo que aconteceu, justamente para que o regulador possa ter o conforto de poder efetivamente autorizar que isso aconteça de uma forma definitiva, tá?
Então, esse processo com o WhatsApp, a gente vem trabalhando já há 1 ano e meio. A Cielo participou de uma concorrência que eles fizeram com praticamente todas as adquirentes do país, e a gente acabou sendo escolhido como o primeiro pelas soluções que nós desenvolvemos para poder integrar essa solução com eles. Isso não a gente não tem exclusividade, acho que é importante deixar claro aqui, ou seja, até porque o Brasil já quebrou essa exclusividade lá em 2010, né? Como eu falei no início. Hoje não existe isso. Então, todos os demais adquirentes estão aptos a fazerem parte desse processo. Assim como todos os demais bancos, as fintechs também estão aptas a participarem desse processo. E o WhatsApp vai ser mais um instrumento de pagamento, inclusive com grande possibilidade de fazer a interoperabilidade, de se plugar no Pix, né? Então, assim, o que eu entendo, esse movimento que aconteceu com o regulador, com o Banco Central e com o próprio CAD, é um movimento muito natural e que agora é o momento de esclarecer qualquer tipo de situação para que a gente possa, no futuro, seguir em frente com relação a isso. O que eu posso dizer nesse momento para vocês é um pouco isso. A gente está bastante... Eu acho que, assim, para a Cielo para nós, foi muito interessante, né? Nós somos o que o pessoal chama no mercado, às vezes, de incumbente. Eu não gosto muito dessa palavra incumbente, né? Porque a Cielo hoje, embora ela esteja no mercado há 25 anos, a Cielo continua sendo a líder desse mercado, continua tendo soluções inovadoras. Nós somos pioneiros agora com a Caixa na solução do pagamento do auxílio emergencial. Depois vieram outras adquirentes. Mas veja o seguinte, quando a gente pagou, João, Caixa Econômica tem 50 milhões de beneficiários sem conta corrente. Então, o que aconteceu? É aberta uma conta digital para eles. Essa conta é utilizada, eles tinham que ficar na fila das agências da Caixa para pegar o seu dinheiro, para pegar os seus R$600. Na medida que a gente conseguiu disponibilizar que eles possam utilizar o cartão digital deles de poupança em estabelecimentos, e aqui não tem concorrência, aqui as adquirentes estão somando forças para dizer o seguinte, onde cada uma de nós tiver, um beneficiário do auxílio emergencial vai poder utilizar isso, sem que ele precise ficar 3, 4, 5 horas numa fila de caixa. Um dado interessante é que a gente encurtou em 50% o tempo das pessoas esperando para receber. Então, a Caixa ficou super contente com esse trabalho. Vem sendo desenvolvido pela bandeira Elo, mas isso pode também avançar para outras bandeiras também. Mas eu diria assim, o mais importante de tudo isso, a gente está passando por um momento tão interessante de competitividade. E competição, vou falar do meu negócio, por exemplo. Meu negócio nosso negócio, vender transação, vender, você poder ser processador, ele é um produto comoditizado, né, Leandro, João Bosco? É muito parecido, meu produto, com o produto dos meus competidores. O que diferencia isso? Preço diferencia, marketing diferencia, tecnologia diferencia, disponibilidade, propaganda. Mas, no final da história, eu diria para você o seguinte, tudo vai se resumir na experiência do cliente. Então, o grande desafio que nós temos na Cielo, e felizmente nós estamos conseguindo fazer, é fazer o seguinte, se eu avançar, e quando... Opa, deu uma congelada? Voltou. E quando a gente vai para uma competição como essa, no final da história, a experiência do cliente é o que fala mais alto nesse processo. Só para eu falar um pouquinho ainda da questão do Open Bank, eu acho que é um ponto importante, até para reforçar o que o Leandro falou. Quando você olha para compliance, e aí vai ser exigido um compliance, sejam dos bancos, né, do S1, do S2, das empresas que vão poder facultativamente participar do Open Bank, você vai ter o seguinte, isso é muito importante, você vai ter normas que vão, na verdade, ter aí uma definição para esse processo. Política de segurança cibernética, por exemplo, né? Esse é um outro ponto importante. Mecanismos de acompanhamento e controle desse compartilhamento, ou seja, isso não vai ser solto, né? Você vai ter todo um processo regulado com relação a isso. E mais importante de tudo isso, regras específicas, seja para as instituições, seja para os dirigentes. Eu acho que isso é legal porque acaba trazendo um grau de responsabilidade muito forte para esse compartilhamento, para justamente você não colocar em risco aquilo que a gente acabou de falar aqui,
dos dados, né? Que hoje em dia, quer dizer, com a LGPD, que o Leandro estava falando, pode ser que seja em agosto, mas se mudarem no Congresso, pode ser que seja esse ano ainda, né? A medida provisória ainda não foi definida. Então, se isso acontecer, também é um salto bastante significativo sobre essa questão do dado. Então, a gente acaba assim coincidindo muitas coisas. Em novembro você tem o Pix, você tem o Open Banking, você tem no nosso negócio chamado balcão de recebíveis, que é uma outra coisa absolutamente importante. Ela daria mais um tema para a gente discutir aqui, porque é o lojista que hoje, às vezes, ele tinha que prender o dinheiro dele com uma instituição. Para ele tomar 30, ele tinha que deixar 100 lá. Na verdade, hoje, ele vai poder pegar os 30 num banco e os 70 ele pode buscar num adquirente, no outro banco e assim por diante. Então, acho que tudo isso traz uma modernidade, traz uma expansão do crédito e, acima de tudo, traz o que eu falei, um barateamento desse processo. O Brasil, hoje, em termos de crédito, a gente já chegou a ter 55% do PIB brasileiro em termos de volume de crédito. A gente tinha 25%, há 20 anos atrás era 25%. Então, a gente tem, hoje a gente está em 50% por conta dos acontecimentos, mas eu diria assim, a gente tem tudo para ir para 70%, 80%, 90% do PIB em termos de volume de crédito no nosso país. Muito bom, Caffarelli. Obrigado aí também mais uma vez. A gente está aqui há 10 minutinhos do nosso término aqui do nosso papo. Eu queria já ir para as considerações finais, porque a gente pode ter aí mais assunto aí nesse finalzinho, que é isso que o Caffarelli falou de acesso ao crédito, né? Então, a gente vem um cenário aí de redução de taxa de juros, né? Muito grande, né? Crédito cada vez mais facilitado aí pelos processos que a gente tem visto e trazendo novas oportunidades aí para todas as empresas. Aqui na Cotidiano, falando um pouquinho aqui da Cotidiano, né? Aceleradora de startups, o nosso desafio também é trazer esse capital, esse crédito, para fomentar a base do empreendedorismo, né? Surgimento de novas empresas, né? Então, fica aqui também o nosso disclaimer aqui de investir na base, investir nas startups, novos entrantes, né? Possibilitando o surgimento aí de novas empresas, né? Novos serviços que complementem aí tanto das empresas já estabelecidas como todas que estão aí lutando aí para se manter na liderança, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Caffarelli. Obrigado, Leandro. Obrigado, João. Eu queria que cada um aí passasse aí rapidinho uma mensagem aí a respeito do futuro, né? Pudesse fazer deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando aí com relação ao tema do Open Bank e tudo que a gente falou aqui, né? E deixar sua mensagem final aí para a turma que está acompanhando nossa live aqui. João, começando aí por você, que foi o último a falar aí. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer participar aqui do bate-papo. Sempre é saudável ter ideias diferentes na mesa. Isso faz com que a gente reflita e busque soluções para que o nosso negócio sobreviva dentro do contexto atual brasileiro e mundial, que a digitalização se faz cada vez mais necessária, né? Então, o Open Banking e os outros aspectos que o Banco Central está defendendo, o pagamento instantâneo, né, o PIX, a própria lei de proteção de dados, isso tudo é uma mistura saudável, são preocupações muito válidas, não só preocupações, são atitudes que o governo e o Banco Central estão tomando para que isso tenha o formato apropriado para surtir o efeito apropriado. Então, eu vejo com bons olhos, sempre alertando e contribuindo da maneira que a gente puder. Eu acho que o legal desse bate-papo foi ter visões diferentes. Ou seja, a gente tem a visão de uma empresa grande, como a Cielo, uma visão especialista de segurança, como a Sec4U, e uma visão de fintech como a nossa. Eu acho que o somatório dessas experiências e visões podem contribuir para que o mercado, de uma maneira geral, atenda ao consumidor de uma maneira mais justa, com preços mais atraentes. Eu agradeço muito e meus contatos estão aí para contatos futuros. Obrigado, Frois. Obrigado aos colegas aí de bate-papo. Valeu. Leandro? Bom,
quando a gente fez o briefing antes, você falou que ia passar rápido e realmente passou rápido, hein, Frois? Viu? Quando o papo é bom, passa muito rápido. Mas fico feliz de ter esse papo aqui, essa oportunidade. Eu acho que, assim, bom, desnecessário aí dizer, né, tudo que foi falado, grandes pensadores aí do mercado, conhecem bem o mercado, sabem do que estão falando. Acho que para a gente é importante isso. Acho que eu queria deixar como mensagem, né, a preocupação, obviamente, ela é de segurança, atrelado à experiência do usuário, né, e o próprio Open Banking ele vem para trazer isso, né, segurança e experiência do usuário, de como que você pode entregar mais produtos, mais benefícios, mais acessos para o usuário, sem ele precisar entrar no site do banco dele, ou sem ele precisar interagir somente com uma instituição. Ele consegue, a experiência dele fica muito mais aberta e muito mais ampla, né? Mas a preocupação com segurança ela é real e a gente está aí para ajudar nisso. Temos ajudado bastante empresas, instituições financeiras, empresas do setor de pagamentos, praticamente os principais players do setor de pagamentos, os principais bancos, né, contam com a gente. E a gente espera continuar ajudando nisso, trazendo inovações para o mercado. A gente trouxe várias inovações, tanto para a LGPD, para atendimento à LGPD, como para atendimento à prevenção à fraude, experiência do usuário, né? E a gente continua fazendo isso. Então, acho que as perspectivas são boas. Temos muita coisa para fazer ainda e isso que é bom, né? Tem que ter trabalho. Diante de tudo que está acontecendo, o que a gente precisa é ter trabalho, ter coisa para fazer, trazer inovação, buscar coisas novas. Estamos aí para isso, tá bom? Muito prazer conversar com todos vocês aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, Turbino. Paulo, mensagem final aí para todo mundo que acompanhou a gente aqui. André, agradecer você, agradecer o Vitor mais uma vez pelo convite, agradecer o Leandro e o João. Foi um prazer estar aqui com vocês, a gente poder fazer esse bate-papo. Foi muito rápido, realmente, né? Mas a minha mensagem é de muito otimismo. Eu acho que nós, no Brasil, fazemos parte aí de um dos países mais avançados, né, na tecnologia bancária, na tecnologia digital. E eu diria para você o seguinte, vou contar uma historinha muito rápida aqui. E nos anos 80, eu era office boy do Banco do Brasil e a minha função era ficar na sala de autoatendimento para segurar o cliente para ele não entrar dentro da agência do banco para poder utilizar o caixa tradicional ou falar com as pessoas. Eu tinha que segurar ele na sala para ensinar ele a usar o ATM, né? O dispensador de dinheiro, de extrato, aquela coisa toda. O que eu quero dizer hoje é que a transformação digital ela está acontecendo de uma forma, uma velocidade que nunca aconteceu. E o Covid, como eu falei, acabou acelerando esse processo no nosso país. Então, tantas coisas mudaram nesses últimos 3 meses, né, na vida de todos nós. E a gente sabe que, tirando essa parte triste, como eu falei no início, a gente vai sair desse processo com uma lição muito grande. Mas essa lição ela só é possível por conta desse momento de transformação digital. Se isso tivesse acontecido há 10 anos atrás, quem é que ia conseguir trabalhar em home office? Quem é que ia conseguir melhorar a sua produtividade, como a gente está conseguindo nesses dias, trabalhando à distância da nossa empresa? Não é isso? Então, eu trago uma mensagem bastante otimista, dizendo o seguinte: vamos aproveitar essa aceleração da transformação digital e vamos fazer com que o nosso país seja sempre uma referência nesse mercado. E o Open Banking não deixa de ser mais um elemento para a gente fazer isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Caffarelli. Obrigado mesmo. Falei para a turma que ia passar rápido, passou. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas conversando. São todos especialistas aí no tema. Uma vivência, uma jornada incrível. E muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade da Cotidiano estar juntando essa turma aí de feras aí no tema. Esse é o início de uma série de outros encontros que a gente vai ter em outros segmentos também. Né? Como o Caffarelli falou, transformação digital, né? Covid acelerou e a gente, como aceleradora de startup aqui também, promovendo a integração das startups com as grandes empresas, fazendo essa salada aí de todo mundo se unindo em prol do cliente, né? Em prol dos colaboradores, dos parceiros, de todos os stakeholders.
para a gente ter aí um movimento de ganha, ganha, ganha mais adequado, ganha o cliente, ganha a empresa, ganha a sociedade. Então, obrigado mais uma vez, satisfação enorme. Obrigado, Dudu, obrigado, Vitor. Valeu, até mais. Muito Um obrigado. abração para todo mundo aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Vitor. Valeu. Muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado por Boa tudo. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, gente. Abração. Abração. Valeu, né, Turbino? Valeu, muito bom. Valeu, foi bacana.